A paz do Senhor, igreja. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Nós vamos agora iniciar, o nosso culto. Entendeu? Nós, no nosso encontro passado, nós adentramos em um dos pontos que eu acho que são mais importantes, que foi em relação à fé, o sagrado e o profano. A fé, o sagrado e o profano. E nós passamos ali por Gênesis capítulo 15. Hoje eu não poderia deixar de passar por uns eventos, eu acho que dos de maior importância, porque esse evento ele vai ser retomado como exemplo nas palavras do próprio Jesus Cristo, nas palavras dos apóstolos, nas palavras inclusive do escritor aos Hebreus. Ele o tempo todo, este evento ele vai ser utilizado como exemplo para todos nós. Então nós não podemos passar pelo estudo de Gênesis sem nós adentrarmos nessa passagem de Sodoma e Gomorra. Eu queria antes de tudo que você abrisse comigo, depois que da semana passada, vocês lembram, só para retomar um pouquinho aqui, vocês lembram, os que vieram, Vocês lembram a diferença entre sagrado e profano? Vocês lembram disso? O que é o profano? Comum, cotidiano, entendeu? E o sagrado é aquilo que vai trazer conexão com o Senhor. Nós que somos salvos, para nós existe profano? Qual dia que é sagrado? Todos os dias são sagrados. Não existe mais nada profano. Do nosso casamento, as nossas relações interpessoais, tudo isso se faz sagrado. Tudo em nós, a partir da fé, está santificado. A partir de Cristo está santificado. E nós vamos ver isso o tempo todo no Novo Testamento. Essa noção, essa diferenciação, porque agora tudo para nós é sagrado, inclusive Jesus Cristo, não, Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quer comamos, quer bebamos ou quer façamos qualquer coisa que seja para glória de Deus. Ou seja, hoje nós incluímos tudo diante do Senhor. E até a gente citou aquele hino ao final, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao altar. Tudo nós consagramos ao Senhor. Amém, amados? Amém? E aqui é um ponto que eu acho interessante, só para a gente relembrar. Quando eu digo que eu consagro tudo ao Senhor, eu vejo, por exemplo, que muitos líderes de igrejas, alguns líderes de igreja, eles gostam de se valer de uma certa hierarquia. E em cima dessa hierarquia eles impõem um autoritarismo dizendo o seguinte: eu sou ungido do Senhor. Não, todos são ungidos do Senhor. Eu preciso reverenciar o coração de cada criança, de cada pessoa, de cada um, e cada um também precisa reverenciar o coração da sua liderança. Essa liderança que reverencia os corações, essa liderança que enxerga cada um como sendo sagrado. Nós saímos do ambiente do comum, do natural, e entramos no ambiente do sagrado. Em Gênesis capítulo 13, nós temos aquela dissensão, desavença que houve entre Abraão e seu sobrinho Ló. Eu vou ler aqui rapidamente, porque a gente vai caminhar um pouco em alguns textos da Bíblia hoje, e olhando ali também para os slides, e olhando para tudo isso, aproveitando o máximo desses recursos que nós temos. E aí diz assim no verso 1, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe. Queria mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem, O Neguebe ficava basicamente nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo? Aqui é o Neguebe, a região, na verdade, ainda hoje, entendeu?
Ele sai do Egito. O Egito está aqui embaixo um pouquinho, gente. Se vocês olharem, deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se tem um mapa bacana aqui. Ó, aqui, ó. O Egito está aqui. Provavelmente ele está nessa região. Aqui ficava... Como é que era o nome da cidade? Dafne. Agora Mênfis. Nessa região aqui, mais ou menos, ficava Mênfis. Ele vai chegar aqui para o Negueb de volta. Sempre que tem fome em Canaã, lembrem que essa é uma região extremamente seca, eles vão buscar recursos junto a este rio. E uma curiosidade, uma atualização. Até um tempo atrás, acreditava-se que o rio Nilo, em extensão, esse rio aqui, ele era o maior do mundo, em extensão, não em quantidade de água. Mas fotos de satélite mais recentes, estudos mais recentes, nosso rio Amazonas ganha em extensão e em quantidade de água. Ou seja, nós temos um rio bem melhor do que o Nilo. E o Nilo era um dos melhores, até hoje é um dos melhores rios que existem. Se é que se pode dizer um rio melhor do que o outro, mas o nosso é melhor sim, tá bom? Não. E que maravilha isso. Então ele vem daqui para essa região aqui mais ou menos, gente. Voltando aqui, é legal isso daqui que a gente vai passar aqui, ó. A região do Negueb fica aqui, ó, a sudeste do Mar Morto. Aqui mais ou menos, ó, o Mar Morto aqui, sudeste do Mar Morto está o Negueb. Dessa região aqui é isso daqui que ele está dizendo para a gente. Se situar assim fica melhor, não fica? Quando a gente lê a escritura se situando no mapa, não é? Ele fala, saiu pois do Egito, foi para o Negueb com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. A mulher bonita dele trouxe muito dinheiro para ele. E ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar para outro. E agora ele vai subir para a região de Betel. Betel está aqui, gente, mais ou menos. Estão vendo aqui, ó? Nesse mapa de Israel mais antigo, né, Betel vai estar aqui mais ou menos nessa região. Deixa eu ver se eu tenho aqui um melhorzinho. Olha aqui, ó. Já aqui em cima, nós temos, deixa eu ver aqui se quem... Aqui, ó, bem aqui, ó, Betel. Aqui é a região norte, aqui já é o mar de Genezaré, né? E aqui nós estamos aqui, Betel. Ele vem para essa região aqui. Subindo aqui, olha, você passa... Negueb, Berseba, Hebron, vai ser uma cidade que ele vai também se estabelecer por bastante tempo. Tecoa, mais à frente o profeta Amós, ele vem de Tecoa, Belém, Jerusalém, e mais acima aqui ao norte nós temos a famosa cidade, a famosa Betel. Na verdade chamado de Betel como casa de Deus, esse nome quem vai dar não é nem Abraão. Esse nome, quem vai dar, Betel, é o próprio Jacó, entendeu? Então aqui, é lógico que Abraão, ele está, Moisés, quando está falando aí, ele está dizendo, eu gosto muito de relembrar, ele sempre utiliza expressões que no tempo daquele povo eles iam conhecer. Na época de Abraão é evidente que não chamava Betel, entendeu? Mas é essa regiãozinha aqui. E passando por aí ele vai dizer, né? Aonde havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de vocês. Vamos separar-nos, se você for para a esquerda eu irei para a direita, se for para a direita eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu o vale do Jordão. Quero que vocês imaginam, eles estavam aqui, nessa região entre Betel e Ai. E aí, Ló olha para a região leste e ele vê o Vale do Jordão. Isso daqui tudo é o Rio Jordão, esse é o Vale do Jordão. Essa região aqui, antes do cataclisma de Sodoma e Gomorra,
pelo texto bíblico, e vocês vão ler logo à frente, era uma região que relembrava os antigos rios da Mesopotâmia, de onde eles vieram. Lembra o Eufrates aqui mais ao sul e o rio Tigre mais ao norte. Ele vai relembrar essas regiões, inclusive ele vai dizer que relembra o Éden. Eles utilizam essa expressão. Olha o que eles vão dizer aqui à frente. Ele olhou e viu que o Vale do Jordão era irrigado, olha só, até Zoar. Zoar vai ficar aqui embaixo, gente, aproximadamente, entendeu? Então eles estão lá em cima, nessa regiãozinha, ele olha para cá, quer dizer, eles estão aqui, nessa regiãozinha, ele olha para o Vale do Jordão, essa região é montanhosa, e ele vê o tanto que essa região, ela é proveitosa, é a melhor região mesmo que estava diante deles. E aí ele escolheu o Vale do Jordão, e ele diz o seguinte, né? Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quer dizer, como a terra do Egito. E partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram, como a Mesopotâmia não, como a terra do Egito, perdão, tá, amados? E Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E hoje nós vamos passear um pouquinho por isso daqui, entendeu? E a Escritura vai dizer o seguinte, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. E agora nós vamos pular para o capítulo 18 e 19, que vai haver uma intercessão de Abraão por Sodoma. Quero mostrar mais uma coisa para vocês. Deixa eu ver aqui, neste mapa aqui, bem interessante. A região de Sodoma provavelmente ficava por aqui. Por que eu estou dizendo que ficava nesta região? Por causa da arqueologia recente. Recentemente, alguns achados arqueológicos dessa região, e isso daqui que é o mais inacreditável, nós vamos passar por isso. Alguns achados arqueológicos encontraram uma cidade, que lógico, ela está edificada embaixo de outra cidade. Nós estamos falando, Sodoma e Gomorra é um período de 1500 a 1600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Ou seja, há 3.600 anos atrás, numa região extremamente desértica, onde cidades vão se erigindo em cima de cidades. Então, hoje, nesse sítio arqueológico que fica nesta região aqui, o que foi encontrado, uma cidade sepultada embaixo da outra, e quanto mais eles foram escavando, eles vão vendo os detalhes de cinza, rocha retorcida, de cerâmica que foi destruída. Isso é no nosso tempo. A arqueologia hoje está desvendando o local onde ficava Sodoma. Entendeu? Mas passando aqui um pouquinho para frente, hoje é Jerusalém atual, né? Vou mostrar aqui para vocês o mapa de Jerusalém atualmente, parte norte de Jerusalém, as colinas de Golã, parte sul de Jerusalém. Até hoje aqui, nessa região aqui fica o Negueb, entendeu? Deserto do Negueb, deserto do Arabá, mais ou menos aqui. E aqui nós temos, queria chegar aqui para vocês estão vendo essa região aqui, mais ou menos a nordeste do Mar Morto. Aqui está o Mar Morto, a nordeste. Essa região aqui, basicamente, que foram encontradas as escavações de Tal el-Ramá, que se tratam atualmente do sítio, um sítio arqueológico, que é onde grande parte dos especialistas sugerem ser Sodoma. Tá bom, gente? Mas vamos passar aqui um pouquinho para frente, para o texto do capítulo 19 de Gênesis. Primeiro capítulo 18, né? O capítulo 18, vou resumir aqui para vocês, não vou ler com vocês, mas no capítulo 18, Abraão vai ter aquele encontro inusitado com aqueles 3 homens que vêm à presença dele. No capítulo 18, a Escritura diz que diante de um deles, Abraão se dobra. E a gente sempre volta à questão da
Teofania. Lembrem-se dessa expressão, da teofania. Se ele se curva diante de um deles, e esse para quem ele se curva, aceita ele se curvar, nós estamos falando ali da manifestação do próprio Cristo. E a gente falou no nosso encontro passado sobre esse Deus que rompe os limites e as barreiras do tempo. É ou não é? Vocês lembram disso? Que a gente adentrou nesse rompimento das barreiras do tempo, que o espaço, que para a gente ainda consegue romper bastante as barreiras espaciais, mas o tempo ele é sempre intransponível para o ser humano. Ele consegue visitar uma memória, ele consegue visitar tudo isso, mas ele não consegue alterar nada do que está ali e nem mesmo vivenciar aquelas situações quando se trata de tempo. Hoje o que a gente visita é apenas a memória, a tentativa de ler nos rastros daquilo que ficou no espaço, a história de um tempo anterior. É o que a gente faz. É a gente só lidar com uma informação do passado. O tempo vem para nós. E o futuro, então, isso é impossível para a gente de se atravessar, de se romper essas barreiras do futuro. E nós falamos no nosso encontro passado que o Senhor já tem todas essas coisas escritas, presente, passado e futuro para Ele. É como um local nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ele vai aonde quiser, Ele visita aonde quiser. Nessa ocasião, esses 3 homens vão até Abraão. Ele recebe ali a promessa de que o seu filho Isaque iria nascer de sua esposa Sara. Ele já era pai de Ismael, a egípcia, Ismael é filho da egípcia Agar, e agora, nessa situação, Abraão, ele está na região de Hebrom, entendeu? Quando ele recebe essas informações, deixa eu tentar achar aqui para vocês mais ou menos onde ele está. Ele está mais ou menos aqui. E dessa região, é uma região montanhosa, essa região aqui é um vale, lá em cima, já falei isso para vocês, aqui no Mar da Galileia já está a 200 metros abaixo do nível do mar, e aqui na região do Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. É de fato um vale enorme. Os prédios mais altos que a gente tem hoje não chegam à altura de um vale como esse, para vocês terem uma ideia. E aqui nós temos agora Abraão intercedendo por Sodoma. Entretanto, como eu coloco para vocês, o Senhor, ele só manda aqueles 2 anjos que o Senhor Jesus fica com Abraão, aquela figura que representa o Senhor Jesus Cristo, fica com Abraão, e aqueles 2 outros anjos, eles vão até Sodoma com um objetivo: destruir por completo aquela cidade. E aí começa a história, né? Capítulo 19 diz: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. E eles disseram: não passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente os acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui, para que possamos ter relações com eles. E Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse-lhes: meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las, para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da minha proteção, da proteção do meu teto.
Saia da frente, gritaram e disseram. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, e dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos. Quando a cidade for castigada, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar, que significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com que todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló, verso 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. E aqui nós temos a grande referência e aqui eu gosto sempre de relembrar, que o olhar para trás aqui, nós sabemos disso, significa intentar com o coração como desejoso daquelas coisas antigas. E não somente isso, não se trata simplesmente de olhar para trás. Isso daqui eu vou colocar para vocês não como uma interpretação minha, mas como uma interpretação do próprio Jesus. Eu digo isso porque essa palavra, olhar para trás, ela vem com significado apenas de analogismo, é quase que uma expressão, entendeu? Nós utilizamos várias expressões que se a gente pensar bem, não tem significado nenhum fora de contexto, mas elas encontram um significado mais profundo a partir do costume daquela linguagem, né? Você vai lá em Minas Gerais, aí o cara fala assim: onde que fica a casa de fulano? Não, você pega essa rua aqui e você anda a vida toda. Vai andar a vida toda para chegar no local? Não, a gente sabe que isso é uma expressão que significa, não, você vai andar bastante até o final dessa rua, né? A gente sabe que essa expressão apenas, ela existe para trazer um significado. Se a gente leva ao pé da letra, né, você vai falar: cara, eu vou andar até morrer, eu vou dar a volta na terra quantas vezes para poder chegar naquele local, não?
É um pulinho daqui. É um pulinho daqui lá, o pulinho daqui lá, Goiânia, é quase que do Egito até a Mesopotâmia, né? Aí você anda. Um amigo meu, minha mãe falando isso, né? Um amigo meu, junto com eles dois ali eram crianças ainda, entre 10 e 12 anos de idade, os dois estavam de bicicleta, ele falou, não, bora, moravam em Taguatinga, bora ali na casa do meu tio, é pertinho, porque eles sempre iam de carro na casa do tio deles, né? E aí eles pegaram a bicicleta cedo e começaram a pedalar. Ele falou, não chega mais não, mas já estamos quase chegando. E pedalaram. Moço, na época não tinha celular, não tinha nada para avisar para a mãe. Quando deu de noite, eles já estavam quase troncho de tanto pedalar. O tio dele morava em Formosa, gente. Eles pedalaram de Taguatinga até Formosa, entendeu? Foi o dia todo pedalando. Chegaram lá bem tarde da noite. O tio dele, o que vocês estão fazendo aqui? A mãe dos dois morrendo do coração, não sabia onde os dois estavam, tinha sumido. Já estava colocando a foto deles na caixa de leite, na conta de luz. E os meninos tinham desaparecido, entendeu? Não, é aqui pertinho. Já estamos chegando, entendeu? Essa expressão olhar para trás, na verdade, tem um significado muito mais profundo. E eu me utilizo da própria interpretação de Cristo, porque Cristo, como estava mais próximo, e ele conhecia o hebraico profundamente. Jesus falava hebraico e aramaico. Ele sabia, ele conhecia as duas línguas. Então ele sabia o que essa expressão tinha de significado. Quando você vai para Lucas capítulo 17, a gente tem uma noção do significado dessa expressão. Inclusive eu escrevi um texto sobre isso, desista para nunca mais desistir, que eu me utilizo da figura da mulher de Ló, sobre o que significa o olhar para trás. Olhar para trás significa, de fato, voltar para trás. Significa, de fato, tentar novamente voltar para a cidade que seria destruída. Nota que Ló, ele vai seguindo a uma região, porque muitas das vezes a gente começa a ler a Bíblia e achar que as coisas a maioria das coisas sempre vão acontecer magicamente, mas nesse caso não. Ela, de fato, ela retorna. Quando você vai aqui para esses versos do capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, né? Depois disso, no verso 22, no capítulo 17, depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. E dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, e não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu. E aconteceu a mesma coisa, verso 28, nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, guardem essa expressão, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Nota que Jesus utiliza essa expressão, não devem voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Ele coloca a expressão logo em seguida dele exprimir. Não devem voltar atrás de forma alguma. O que acontece com a mulher de Ló? Ela olhou para trás desejosa das coisas e virou uma estátua de sal? Não, não foi isso que aconteceu. De fato, ela pega, larga suas filhas, larga Ló e retorna para a cidade. Essa cidade seria consumida por fogo. Qualquer um de nós que normalmente é consumido, é carbonizado. Vocês já viram, por exemplo, o fogo enxofre, ele deixa esse teor salgado.
Ele deixa esse sabor. Menino fazia muito isso, né? Pelo menos eu, quando era menino, cheio de lombriga, né? Eu pegava os fósforos, queimava o fósforo e colocava na boca depois de queimado. O gosto era salgadinho. Vocês já notaram isso? Que o sabor era salgadinho? Isso daí por conta de toda a composição ali do fósforo. Quando se queima as coisas, tornar-se uma estátua de sal, é da forma como ela foi destruída. Isso prefigurava a forma, ela foi completamente incinerada. Neste retorno que ela faz para aquela região. E eu gostei muito, gente, porque eu estava me preparando para trazer essa mensagem para vocês e eu vi uma postagem do Rodrigo Silva no Instagram dele de 5 dias atrás, isso hoje de manhã. E aí, eu vou passar aqui, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ele vai falar: esposa de Ló não virou sal como você imagina, de 5 dias atrás. Ele fala: olhar para trás ali no hebraico pode ser uma expressão idiomática. Não seria só virar o rosto, seria voltar para trás. Aqui é ele falando. Enquanto Ló subia para escapar, ela provavelmente recuou, voltou para a cidade, voltou para o lugar que Deus estava mandando deixar. E aqui vocês veem essa expressão idiomática. Jesus captura o espírito dessa expressão idiomática e ele fala: gente, não foi isso, Saul olhou para trás. Tanto é que Abraão, vocês veem no texto, no verso aqui seguinte, vocês vão ver logo aqui, mais à frente, naquele texto de Gênesis capítulo 19, que Abraão depois olha para Sodoma e Gomorra, olha na direção. Ele não virou uma estátua de sal. Então, olhar para trás aqui é lógico. Enquanto eles estavam correndo, eles olharam para trás vendo o fogo caindo. Ali é voltar mesmo para trás. Quando ela volta para a cidade, para o lugar que Deus estava mandando deixar, por isso essa imagem da coluna de sal fica muito menos fantástica do que uma leitura rápida, porque na verdade fogo e enxofre convertem essa mulher nessa figura de sal. E aqui nós vamos entrar aqui nessas ruínas, dito isso dentro dessa expressão, e nós vamos reler ali a continuidade do texto. Essas ruínas aqui são bem interessantes, gente. Esse é o sítio arqueológico de Tal El Hammam, e Ramã, que fala, né? E aqui, essa daqui é uma cidade que foi construída por cima das ruínas de Sodoma e Gomorra, e quanto mais eles vão aprofundando na escavação, eles vão descobrindo mais coisas. Por exemplo, lá em Jerusalém hoje, o tanque de Siloé, ele fica num dos pontos mais baixos da cidade. É nos pontos mais baixos, é na cidade baixa que você vai encontrar dentro de Jerusalém esses tanques. Se vocês forem escavando Jerusalém, vocês vão entrar em metros e mais metros de profundidade de cidade que foi construída uma sobre a outra. Como que eles faziam normalmente? É uma região de montes, aqui é outra região que tem muitas montanhas em volta, que vão descer ali para a região do Vale do Jordão. Normalmente, você tinha uma cidade já construída e tinha muitas ruínas. As ruínas antes, você não tinha uma escavadeira para tirar muita ruína. O que era mais fácil? Pegar a terra, fazer um aterro por cima daquelas ruínas e construir outra cidade por cima. Era muito mais fácil assim. Para se ter uma ideia, o templo que Jesus visitou, que foi o segundo templo, já quando ele foi reformado por Herodes, o aterro que Herodes faz naquela região deixa aquele templo um negócio inacreditável. Hoje, quando você vai para Jerusalém, na região onde ficava o templo, eles ficam naquele muro que fica do lado oeste do templo, né? Eles não podem ir para o lado, para onde fica aquela mesquita, né? Onde fica aquela mesquita hoje sobre aquela pedra que ela está edificada. Mas se vocês notam, se vai escavando ali, você vai achar ainda muito mais coisa. Dentro dos aterros, uma obra que houve na década de 90, para poder ampliar aquela mesquita, né, aquela cúpula, eles, sem autorização, foram escavando locais que são extremamente valiosos para o sítio arqueológico e foram jogando esses entulhos. Até hoje, os arqueólogos pegam esses entulhos que de modo criminoso foram retirados de debaixo da região do templo e eles fazem o peneiramento desses entulhos.
É um trabalho de peneirar, eles vão achando evidências, cascalho, moedas, selos, eles vão achando pedaços de ossos que eram utilizados nos sacrifícios, conforme eram feitos no templo do Senhor, ainda da época, para vocês terem uma ideia. Às vezes eles acham pedaços que reportam a época do templo de Salomão, outros pedaços que são já do templo de Zorobabel, né? Já o segundo templo, e quando chega em Herodes, o templo ele já está uma estrutura tão magnífica que o templo de Salomão ficava uma obra pequena perto do templo da época de Herodes, aquele templo que foi visitado por Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Vai escavando mais, quando mais você vai se aprofundando, você vai encontrando eiras, paredes das estruturas antigas, da antiga cidade. E aqui nós temos, né, como que esse sítio vai sendo escavado. E sabe por que isso é importante, gente? Porque isso vai matando todo o ceticismo dos críticos. Sodoma e Gomorra era apenas uma lenda, até que por agora recente. Nós estamos falando de poucos anos atrás, começaram a escavar, e aqui eles vão mostrando. Aqui, por exemplo, nós temos a forma, né? Aqui nós já estamos diante de um espaço que vai sendo escavado. Você tem a diferença da terra. A terra aqui em cima, se você notar, ela é um pouco mais escura, mais densa. Ele mostra a diferença dos tipos de terra, que nossa tela aqui não ajuda muito, né, gente? Mas aqui, por exemplo, aqui o Rodrigo Silva, ele está pegando e mostrando, quando ele puxa ali um pouquinho, ele está mostrando que isso daqui está reunindo, está vendo esses pontinhos pretos mais ou menos aqui? Isso é terra e cinza que está sendo retirado daqui. Aqui, vocês conseguem ver perfeitamente, está vendo aqui, olha, cinza, isso daqui preto são cinzas. Cinzas soterrados. Isso daqui estava soterrado há muito tempo, gente. Isso daqui não foi colocado ali, não. Como que você faz? Não vou enganar esse povo todo, entendeu? Pôr umas cinzas aqui no meio. Não, isso daqui estava soterrado já há milênios que isso estava soterrado. Há 3.000 anos, 3.500 anos, isso daqui estava soterrado. E aí eles vão tirando e vão achando cinzas. Aqui ele pega com a mão. Olha lá, ele pegando com a mão um pedacinho das cinzas. Olha isso. Os detalhes que vão sendo demonstrados. E o detalhe, quando normalmente uma cidade, ela era saqueada e era destruída, eles pegavam o fogo, as tochas e lançavam no chão, lançavam nos muros e tudo, mas muitas dessas tochas caíam no chão. Normalmente um fogo, ele queima de baixo para cima. Então, quando é uma cidade sitiada e destruída por guerra, você dá para ver que o fogo ele destruiu de baixo para cima. Se você notar aqui, a parte de baixo está seca, ou seja, o fogo comeu, ele vem comendo de cima para baixo, é um fogo que vem de cima para baixo. Até isso os arqueólogos conseguem traduzir para a gente. Olha as cinzas aqui. Olha isso daqui que interessante, gente. Ali naquela região está o sítio arqueológico, onde nós estávamos vendo isso daqui. Naquela região ali estava o sítio arqueológico. Rodrigo Silva é uma bênção, né, gente? Esse cara é bom pra caramba, né? Deus tem usado muito ele para trazer essas evidências e calar a boca dos céticos. Aquela região ali é onde fica o sítio arqueológico. Vocês estão vendo isso daqui, olha? Rocha queimada por cima. Olha que interessante isso. Olha, rocha queimada por cima. Olha ali, ó. Rocha que foi queimada por cima. Hoje em dia, os especialistas imaginam que houve uma queda de meteoros nessa região e que foi destruindo com fogo, queimando tudo onde eles caíam. Olha lá, um detalhe aqui da rocha. Olha isso daqui, aqui é a parte de baixo da rocha, olha em cima dela. Totalmente queimada, são detalhes tudo aqui. Do lado ali, ó. Aqui, essa região, ele está mostrando essas pedras nessa região. Ali está o sítio arqueológico. E aqui nós temos isso daqui. Olha aqui um pedaço de rocha que queimou tanto que quase virou uma cerâmica. Derreteu tanto que quase virou uma cerâmica. Olha isso daqui. Ele pegou lá no chão. Olha que interessante. A rocha totalmente derretida pelo calor. Isso daqui vocês podem ver, eu tirei dessa
Isso daqui eu vou mandar para vocês, entendeu? Aqui no YouTube vocês vão entrar lá no canal do Rodrigo Silva e vocês vão ver ele passando por toda essa escavação e trazendo muito mais coisa aqui que eu vou poder trazer para vocês. Isso vai ser entregue para vocês. Mas onde que a gente quer chegar aqui? E aqui eu volto para o texto de Mateus, de Lucas, que ele vai dizer assim o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. Não deve voltar atrás por coisa alguma, ou seja, ela retorna até a cidade. E aqui eu acho impressionante que eu gostei muito da forma que ele traduziu aqui pra gente, né? Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Ele está utilizando este trecho, e ele vai utilizar uma palavra que ela é bem interessante aqui. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Muitas das vezes o que acontece muito com o nosso coração é a tentativa de conservar aquilo que tem que ser largado por completo, abandonado por completo. Essa história ela vem como exemplo para a gente justamente nesses pontos. É uma mensagem simples, mas há coisas que elas devem ser deixadas, outras devem ser resgatadas. Eu gosto muito da Bíblia, que a Bíblia vai trazer esse ponto de equilíbrio. Por exemplo, Jeremias ele vai dizer: olhai para as veredas antigas e perguntai qual é o bom caminho e andai por ele. Então algumas coisas a gente passou tanto do ponto, largou tanto para trás, que a Escritura vai ser convidativa para que a gente volte e retorne para aquilo ali. Nota que o arrependimento, a palavra arrependimento, ela sempre, no hebraico, ela vai ter o condão de voltem-se para mim. Retornem para mim. Mas este é um retorno de salvação, porque tem vez que a gente segue caminhos contrários. O Senhor é abrigo seguro, o Senhor é lugar de refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é lugar de descanso. Hoje mesmo eu conversava com a minha esposa, né, sobre algumas questões, falando com ela, tem horas na nossa vida que o Senhor ele toma conta de modo tão profundo das coisas que estão acontecendo. E as coisas parecem que vem um turbilhão de lutas, de problemas, de perseguições, de loucuras que nós somos afrontados. E aí de repente aquele barco está naquela tempestade, que tem hora que você tem que dizer assim: quer saber, cansei de querer tomar a direção desse negócio. Se eu fico aqui cuidando do leme, eu vou dormir, entendeu? Eu vou descansar. Porque se eu ficar nessa loucura aqui, eu vou perder o juízo. Se eu ficar nessa loucura aqui, eu vou perder a noção das coisas. Nota que o retorno, existem coisas que nós devemos deixar sim. O apego para uma cidade que desde o início a Escritura disse, é uma cidade de homens perversos. A perversão do coração daqueles homens alcança o absoluto, a ponto de Deus se irar e decidir destruí-los. É esse ponto de perversão. Só que esse ponto de perversão, ele trouxe por estar estabelecido num local que antes desse cataclisma, como eu disse para vocês, antes desse cataclisma, essa região aqui, vocês estão vendo só deserto, essa região aqui, gente, antes desse cataclisma, era um local atrativo para os olhos. Essa região ali era um local que fazia com que estes homens, eles estando próximo ao Vale do Jordão, e o Jordão que conseguia irrigar aquelas regiões de modo a trazer muita vida para aquela região que se assemelhava, como foi dito antes, ao Egito e se assemelhava ao jardim de Deus. Essa região estava fazendo com que aqueles homens ficassem cada vez mais unidos em sua perversidade e unidos na sua perversidade, nessa união de perversidade. Eles iam se fortalecendo cada vez mais. Nota que o fortalecimento de Sodoma e Gomorra
É tão profundo que reis do norte, o rei de Elão, por exemplo, que é o rei dessa região macedônica, mostrei para vocês num dos nossos encontros passados, o rei do norte, dessa região aqui de Elão, Elão ficava aqui, ó. Aqui ficava a Babilônia, a Síria mais ou menos nessa região, mas Elão ficava aqui. Elão junta com mais 4 reis para poder vir aqui e lutar contra Sodoma e Gomorra. Por que eles queriam lutar contra Sodoma e Gomorra? Porque eles estavam se fortalecendo. Eram cidades que se fortaleciam aqui. Ele vem daqui, gente, para guerrear contra essas cidades aqui. E uma cidade dessa, dentro da perversidade, quando a perversidade, homens perversos, eles se unem, eles se tornam os piores para se imaginar. O exército assírio, mais à frente, o exército assírio vai destruir Samaria, vai estar mais ou menos por aqui, vai destruir Samaria em 722 depois de Cristo e vai espalhar o povo de Israel. As 10 tribos de Israel vão se perder, inclusive etnicamente e culturalmente. Ninguém sabe mais hoje quem são, geneticamente, quem são as 10 tribos de Israel. Se perderam, ficaram só a tribo de Judá na época, um pedaço da tribo de Benjamim e também a tribo de Levi que ficaram resguardadas. As outras tribos todas se perderam. Todas elas se perderam. E o detalhe, o Império Assírio, ele se torna tão forte, tão poderoso, que o Senhor diz o seguinte: eles vão ser a minha espada contra Israel, por causa de toda a idolatria. Mas depois eu vou destruir o exército, eu vou destruir toda a Assíria. O exército assírio, o grau de perversidade que eles praticavam na hora que eles iam tomar uma cidade, primeira coisa, quando eles chegavam para o rei e falavam da seguinte forma: ou você se torna nosso vassalo, pagando para a gente não te destruir, ou então, o que eu vou fazer com você se você se rebelar? O rei com toda a sua família vai ser morta, alguns vão ser torturados, arrancando-se a pele, muitos empalados. Sabe o que é ser empalado? É quando eles pegam uma estaca e por baixo, pelas regiões inferiores, eles atravessam a pessoa até sair aqui. O empalamento, os assírios eles se tornaram tão especialistas em empalamento que eles conseguiam fazer com que uma pessoa vivesse na agonia dentro de uma estaca durante vários dias. Esse tipo de perversidade, cara, que Deus deixa se multiplicar para utilizar como espada contra o povo desobediente, contra o Israel desobediente. A Babilônia se torna outra espada. Mais à frente, o último rei de Israel, Zedequias, quando ele está aqui, de Israel não, de Judá, perdão, Israel já acabou em 722 a.C. Quando o rei de Judá, ele se aliancia, ele vê uma vitória do Egito, ele consegue o Egito fazer uma barreira para os assírios não conseguirem avançar muito. Ele fala: agora é uma hora de eu me aliar com eles. Ele era um vassalo, ele falou: vou te deixar rei aqui. Levou Joaquim, filho de Joaquim, leva para o cativeiro babilônico nessa região. Quando ele pega Zedequias, se rebela contra ele, o cerco de Jerusalém dura 2 anos, que vai ser a destruição final de Jerusalém. Ele pega Zedequias, consegue persegui-lo, mata toda a sua família, toda a sua descendência na frente dele. Arranca os olhos dele. E leva ele prisioneiro para mostrar uma coisa: quem se rebelar contra mim, é assim que vai acontecer. Cara, era nesse nível. Quando nós estamos falando aqui de Sodoma e Gomorra, para Deus ele querer destruir antes, será por quê? Porque eles iam se tornar muito piores do que esse povo aqui que eu falei, que já é ruim, que até o diabo fica admirado, entendeu? Da ruindade deles. Esses caras iam ficar muito piores, o grau de perversidade vai ficando tão intenso que aqueles homens, olha só,
eles não existe mais nenhum limite moral para aqueles homens. Quando você está diante de uma sociedade onde não há um limite moral sequer, meu amigo, e aí o que Deus vai fazer? Ele vai permitir a Síria, né? Mais para frente, ele vai permitir a Síria se levantar, vira espada contra Israel. A Babilônia vai ser a espada contra a Síria, entendeu? Deus, ele entra na soberania de tudo. E a Babilônia se torna a espada contra Judá, instrumento de Deus contra Judá. E aí os medo-persas se tornam a espada de Deus contra a Babilônia. E os gregos se tornam a espada de Deus contra os medo-persas. E aí assim vai. Depois entram os romanos na história e assim a gente vai vivendo. Entendeu? Mas olha o nível de destruição quando nós chegamos aqui. Onde hoje é apenas um deserto. Esse cataclismo é tão profundo que agora o Mar Morto se torna muito mais do que ele é hoje. Dito isso, gente, sobre a questão de conservar, aquele que conserva a sua vida. E aqui entra a reflexão, o que nas nossas vidas nós precisamos abrir mão para que a gente não experimente esse tipo de destruição. Eu amo muito aquele texto de Hebreus 10, quando ele diz de quão maior castigo que ele está falando. Ele fala sobre várias coisas, ele fala da destruição por duas testemunhas. Ele vai dizendo de quão maior castigo cuidais vós ser merecedor, aquele que pisar o Cordeiro de Deus, que profanar o sangue da aliança, que fizer agravo do Espírito que vos tem santificados. Hoje em dia, a nossa sociedade, ela quer receber todas as benesses da vida eterna, mas ela quer conservar tudo que é deste mundo e deste tempo presente. É o comodismo, é a segurança, tudo que a gente puder conservar. Se porventura o Senhor chegasse, a gente tem uma vida aqui, alguns de nós aqui somos concursados, num tempo como o nosso, e falasse, larga tudo para salvaguardar a tua família, larga a tua prosperidade, larga tudo isso. Só que você ainda não viu o meteoro no céu, você ainda não viu o calor chegando, você ainda não viu nada disso. Quem de nós seria capazes de largar? Eu me recordo, no lugar onde eu trabalho, eu vi pessoas que eram capazes de decidir seguir caminhos, decisões que eram contrários àquilo que eles professavam com fé, porque eles diziam o seguinte, não, eu não vou arriscar o meu emprego, eu não vou arriscar a segurança do meu emprego. Gente, vocês acham que os crentes da atualidade, vamos ser honestos, se espremer um pouco, será que esses crentes da atualidade, eles conseguem sustentar o que a fé exige que seja sustentada? Jesus utilizou o exemplo da mulher de Ló e fala, aquele que conservar, aquele que se mantiver nesse conformismo, aquele que desejar este retorno a estas coisas. A nossa congregação, e o Senhor tem confirmado há poucos dias, eu tenho agradecido muito a Deus pela nossa congregação, porque nós somos o diferencial. Não estou aqui para bater em vocês, não, é sempre para relembrar. Não estou aqui porque bate, assopra toda hora, né? Mas a nossa congregação, ela tem sido uma congregação com um chamado diferente. Eu tive um sonho há poucos dias, eu contei para minha esposa. Quando eu terminei de contar o sonho, ela estava chorando, né? Mas ela chora por tudo, né, gente? Mas este sonho que eu tive, né? Diante de uma perseguição que eu vivenciava, e depois dessa perseguição, uma pessoa que se levantava para me acusar na igreja, dentro da igreja, e aí os irmãos tentavam calar essa pessoa, e eu falei, não silencie essa pessoa, não deixe que ele fale.
E essa pessoa tentava falar e não saía nada da boca dela. Eu falava, deixem ele falar. Quando essa pessoa saía da igreja, eu virava para ela, eu acompanhava ele saindo da igreja. Eu falava, fulano, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Se tem alguma coisa, me perdoa. Essa pessoa saía irritada, entrava num carro e aconteciam alguns eventos. Quando eu voltava para dentro desta igreja, esta igreja estava lotada de pessoas. Lotada. Ela estava toda adornada para um casamento. Estava toda enfeites, flores em todos os lugares desta igreja para um casamento. E as pessoas estavam vestidas para esse casamento, algumas com umas roupinhas mais creme, outras com umas roupinhas mais branquinhas, mas estava todo mundo vestido e essa igreja cheia de gente. Eu falei, gente, quem vai casar aqui? Nossa igreja é tão feinha, podiam ter escolhido uma igreja melhor, né? É o meu comentário no sonho, né? Como sempre, eu tenho que estragar, né? A trilha tudo acontecendo, beleza? Eu tenho que vir com os comentários. Falei, gente do céu, não tem tanta igreja mais bonitinha, mas tudo bem, vai casar aqui, então eu apoio o casamento. Quando eu entrei assim, tinha mudado algumas coisas aqui, né? Porque no sonho muda algumas coisas. Eu entrei para uma sala que havia algumas pessoas que pareciam sacerdotes. Não tinham um pelo, papai. Estavam totalmente vestidos e cuidavam de preparar uma mesa que talvez minha mente ela tenha perdido um pouco disso, mas era uma mesa que vinha mais ou menos, ela era grande, numa extensão mais larga do que essa mesa, mas era uma mesa que vinha mais ou menos numa extensão daqui até aqui. Extensão de uns 5 metros, talvez, larga. E ela estava cheia de flores doces, um bolo de casamento, aqueles negócios, a coisa mais linda, linda, linda que vocês poderiam ver. E estavam aqui, irmãos, vocês aqui, eu reconhecia vocês aqui. E uma igreja toda preparada para esse casamento. Eu acordei e fiquei com aquele na mente, e eu com sono, né, que eu acordei, era cedo da manhã, me lembro, talvez umas 6 horas. Falei, Senhor, não me deixa esquecer não este sonho, se for do Senhor. O Senhor não me deixou esquecer. Quando foi no fim do dia, eu contei este sonho para minha esposa, entendeu? E já no fim da tarde, né, eram umas 5 horas mais ou menos, né, amor, quando eu te contei esse sonho. E eu sei que a nossa congregação está sendo preparada para algo assim. Nós temos orado para que o Senhor nos santifique. Nós temos orado para que o Senhor nos livre da corrupção desse mundo. Nós temos pedido ao Senhor que nesta congregação tenha aquele remanescente. Quando eu falo remanescente, às vezes é muita gente, né? Elias estava lá escondido, mas tinha 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. 7.000 é um bom exército de gente, de pessoas. E a gente tem orado, e não é uma busca pastoral, é uma busca de vocês. Eu tenho visto que essa chama, esse avivamento tem contemplado o coração de vocês. Eu digo que isso é avivamento sim. Nesse desejo por pureza, nesse desejo por nós não sermos levados pelos encantamentos dessa vida passageira. Esse desejo que eu tenho visto da congregação, cada vez mais vem um a mais, vem mais gente tem desejado aprender mais e mais da Escritura, tem desejado orar mais e mais. Tem gente que me manda mensagem, pastor, que dia que vai ser aquele dia todo de oração? E o pessoal me cobra para ter oração, gente que me manda mensagem falando, pastor, vamos fazer a gente precisa, eu quero saber sobre orientação de jejum, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, nossa igreja está caminhando para isso, para uma igreja que tem uma sede por Deus, e uma sede por Deus tão profunda, que vai conseguir atingir outras pessoas, porque quando tem muita sede e fome por Deus, não tem como, outras pessoas começam a sentir o cheiro da comida. Por onde a gente passa, o perfume, a fragrância começa a chegar a outros lugares, e o Senhor modifica algumas coisas nas nossas vidas, algumas mudanças que às vezes serão traumáticas, às vezes tem que o anjo pegar na nossa mão, não vou tirar você daqui, porque se eu deixar do jeito que você está, você não vai sair de onde você está.
E Ele vai te pegar, Ele vai fazer uma reviravolta na tua vida para te levar para outro lugar que você nem faz ideia. Mas isso tudo, porque Ele quer que muitas das vezes o teu coração pare de conservar aquilo que não é mais necessário. E eu creio, gente, não falo isso como uma esperança otimista, vazia, menina, como cheia de meninice, como uma esperança tola, como uma esperança ingênua. Eu creio que isso vai acontecer dos pequenos aos maiores. Eu creio que o Espírito Santo cada vez mais vai se derramar. E quando eu vi aquela igreja cheia, aquele ambiente de casamento, cheia de pessoas, eu falava: Senhor, nos confirme no caminho certo e não nos deixe nos desviar. Cuide para que a gente não caia. Cuide para que o pecado não avance sobre os nossos corações. Que a humildade possa sempre se estabelecer no nosso interior. E que essa igreja seja de fato uma voz profética na nossa cidade. Que seja uma voz profética neste bairro. Que seja uma voz profética neste país. Que seja uma voz profética para fora daqui. O Senhor tem pegado nas nossas mãos. E o Senhor tem confirmado isso o tempo todo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu sou muito grato a Deus por nos ter chamado. Um ministério que, às vezes, por muitos anos eu relutei, eu briguei com ele, mas que de repente o Senhor confirmou, e quando eu olho para tudo que está sendo feito, esse congresso das crianças, ele aconteceu mais ou menos uns 3, 4 dias depois desses sonhos. Vocês viram o tanto que estava cheio de gente aqui nesse congresso das crianças? Eu não fazia ideia que esse congresso das crianças ia ser tão cheio de gente. Eu tive esse sonho na semana passada. Ainda bem que eu contei antes, né, amor? Contei antes do congresso. E quando nós chegamos aqui... Hã? Mas ainda não foi isso. Aham. Eu creio que é mais. Sim, não foi o congresso mas eu estou falando para vocês que esse congresso das crianças, para mim, foi mais ou menos uma degustação, sabe? Igual quando eles pegam aquela pazinha de sorvete, para ver se você gosta, né? Aí eu quero esse daqui. Hã? Oi? Eu imagino que esse congresso foi essa pazinha de sorvete, para motivar os nossos corações a dizer para as pessoas aqui: a gente encontra um oásis de pessoas amorosas. Uma igreja que se preocupa com quem está passando necessidade, essa igreja que tem pessoas aqui que estão preocupados com aqueles da congregação que às vezes está faltando alguma coisa. Essa igreja aqui tem pessoas que não estão preocupadas só com o seu umbigo. Eu vejo a entrega de vocês, o que acontece aqui. O esforço de vocês em cada detalhe, no esmero. Meu Deus do céu, esse trabalho, ele não é vão. E quanto mais vocês se permitirem trabalhar mais para o Senhor nas famílias de vocês, e crendo que o Senhor vai usar a vida de vocês, que delícia isso, gente. Vai usar a vida de vocês para alcançar tantas pessoas. Não tenham medo de dizer que nesta casa aqui, nesta casa de oração, nós de fato encontramos uma família. Não tenham medo de anunciar. Que de fato não é que a gente não encontra panelinha aqui, não. A gente não encontra gente de coração dobre, de lábios impuros, que sai um falando mal do outro. Eu não gosto disso, eu não gosto. Não, a gente não tem. Na verdade, quem está muito ocupado não tem tempo sequer para murmurar.
Quem muito está fazendo não tem tempo sequer para reclamar. Eu direi para vocês, o inimigo, muitas vezes, porque nós não ignoramos os seus ardis. O inimigo, ele vai tentar se levantar. Mas sabe o que é bacana nisso? É que eu lembro dos filmes do Steven Seagal, né? Era uma mentira, né? O cara ia dar um murro, ele pegava a força do cara e fazia o cara cair. Eu acho massa que quando o inimigo ele tenta nos assolar, Deus dá aqueles golpes. Joga. Cara, vai sempre contribuir para o nosso favor. O poder do inimigo, quando se levanta contra nós, guardem isso. Isso são experiências que eu tenho pessoais com relação a isso. Quando ele vem afrontoso, com fúria para tentar te destruir, utilizando pessoas próximas muitas vezes de vocês. Quando ele vem com essa fúria, o Senhor pega toda aquela situação e converte em bênção para você. Para te tirar de alguns lugares e te levar para outros. Para te tirar de algum comodismo e te levar para outro. E o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa nos usando como instrumentos. Senhor Deus e Pai, como nós somos gratos por Ti. O Teu fogo consumidor e as Tuas chamas de destruição, Senhor. Diante do Teu povo representa chamas de purificação. Quando muitas das vezes a destruição está pronta a descer como juízo sobre este mundo, o Senhor manda os teus servos, nos pega pelas mãos e nos tira para fora. Aliás, não é este o nome, não é este o significado do nome igreja, eclesia, tirados para fora. E este mesmo fogo que representou juízo para nós significa separação, santidade, significa ser arrancados, para que nós não sejamos convertidos à perversidade, conformados a este século terrível, perverso. Nesta congregação que eu te peço, Senhor, nestas crianças, nestes bebês, nestes adolescentes, nos jovens, nos casais que são jovens, nos casais que são de meia idade, naqueles que já são de idade mais avançada. O que eu te peço é que o Senhor continue erguendo obreiros para Ti. Que o Senhor coloque essa chama nos corações. Acenda esse desejo por Ti, Senhor. Um desejo que inclusive intercede pelo bem daqueles que estão fadados à destruição. Que intercede por livramento. E que essa igreja se erga, Senhor. Porque eu sei que muitos aqui estão sendo tocados, estão sendo levados a uma consciência, a um entendimento acerca de Ti, que nunca imaginaram que um dia chegariam a ter esse entendimento. Mas isso, Senhor, a gente está só colocando os pés na beira da água. Há muito mais. Há muito mais para se caminhar e para se mergulhar e para nadar nesses rios, esse rio de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor arranque dos nossos lábios a impureza, a maledicência. Que o Senhor venha com aquela brasa que tocou nos lábios do teu servo Isaías e toque também nos nossos lábios. Que o Senhor faça com que os nossos olhos sejam transformados, para que não exista malícia no nosso olhar,
mas que a gente possa contemplar sempre com esperança. Que nós possamos caminhar, Senhor. Que os nossos braços e as nossas mãos sejam mãos e braços de acolhimento, Senhor. Levanta obreiros que se preocupam quando estão no culto com aqueles que chegaram para visitar e que acolhem e que tenham capacidade e a alegria de olhar nos olhos e dizer que bom que você está aqui, porque quando olha nos olhos daqueles que nos visitam ou daqueles que vieram, conseguem contemplar que ali existe um universo, existe um templo do Senhor pronto a ser habitado pelo Teu Espírito. Usa esta congregação, Senhor, como esse oásis, para que haja florescimento em volta de nós. Nesse mundo desértico, que aqui seja um local de sombra, de acalento, um local para se reabastecer as energias, para que novamente a gente atravesse lugares longes. As ofertas dessa congregação, Senhor, têm alcançado vidas que nós, em outros momentos, nem imaginariam que existiriam. Como eu sou grato pelo que o Senhor tem feito. Como eu sou grato pelo que o Senhor tem feito. Eu sou grato por receber mensagens no meu pessoais, no meu privado, de pessoas que às vezes são tão pobrezinhas e dizendo: Pastor Jordani, me dá a chance de participar dessa tão grande obra. Meu Deus, que maravilha que é isso. E não somente isso, que a nossa vida possa ser uma pregação do Teu Evangelho. Nas amizades, no perdão, na relação entre maridos e mulheres. Ah, Jesus, entra com purificação, com pureza. Na relação entre filhos e pais, filhos e mães. Nas relações de amizade, nessa relação fraterna. Porque nós, como congregação, caminhamos aprendendo a chorar com os que choram e nos alegrar, nos jubilar com os que se alegram, ó Senhor. Eu te louvo, ó Pai, porque essas grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E, Senhor, que o ministério dessa igreja, que cada um de nós, Senhor, seja obscurecido, seja escondido, para que só a Tua face se manifeste. Nós existimos aqui, Senhor, não para revelarmos o nosso nome, não para nos engrandecermos, mas nós existimos apenas para engrandecer o Teu nome. Que nós não venhamos a nos exaltar em nenhum momento, Senhor, para nos tornarmos um com Satanás. Arranque o orgulho, a necessidade de reconhecimento dos nossos corações. Esse narcisismo perverso arranca de nós, para que em humildade apenas o Teu Espírito se resplandeça por meio das nossas faces. E que todas as pessoas em volta de nós reconheçam Cristo através da nossa vida. É isso que eu te peço, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor divino, está contigo.